Oi, pessoal. Gostaria de informá-los que a entrevista a seguir é com Nazi, vocalista da banda Ira. Ela aconteceu pouco antes do cancelamento dos 4 shows no sul do país. Portanto, Nazi não trata na entrevista desse tema, mas da turnê do álbum acústico, que acontece no final de abril, a partir do final de abril, e também da carreira solo. Detalhes sobre o cancelamento desses shows e por que a banda Ira incomoda tanto, você encontra na edição semanal da revista Carta Capital. Nós está preparando aí mais um álbum solo chamado Solo Manontropo, gravado ao vivo ano passado aqui em São Paulo. Nas é fundador também da banda Ira, que o pessoal conhece o trabalho aí com a banda. Aliás, o grupo estreia nesse mês a turnê 20 anos do álbum acústico MTV, que foi um dos mais bem-sucedidos aí do projeto. Eu queria saber do Nazi, conta um pouquinho desse disco novo. Você não para de fazer disco, hein, Nazi? Gosto, cara. Poxa, e é uma maneira de eu manter sanidade mental, artística, entendeu? Hoje em dia a gente não ganha mais dinheiro, ainda mais num setor como o rock, em vendagens de disco, mesmo porque o streaming paga muito mal, como antigamente. Mas também isso nunca foi um problema para mim. Eu fiz uma sequência de discos, né? O primeiro Nasa dos Spoilers, que ele foi um disco gravado todo mais ou menos dentro da pandemia, os músicos todos tocando separados, teve participações internacionais da Inglaterra, cada um gravando da sua casa. Foi uma experiência diferente para mim, entendeu? Depois eu fiz esse, que foi um disco, Rock Soul Blues, 8 faixas, que diferentemente que é um disco praticamente só de versões, eu considero um disco de intérprete, sabe? Tanto nos arranjos como na interpretação vocal, né? E foi um disco diferente dos meus outros, que os outros sempre eu tinha uma banda regimentada, que é a banda que me segue solo nos palcos, e geralmente um produtor fixo, né? Então, nesse eu fiz uma produção geral e trabalhei com outros coprodutores e músicos diferentes, sabe? Eu acho que só tem 3 faixas que tem a mesma banda. O resto são músicos diferentes, gigs diferentes, né? Até estúdios diferentes até eles serem mixados. E quando eu fui fazer o show de lançamento desse álbum, que foi 4 de abril do ano passado, como eu pude contar com todas as participações especiais do Rock Soul Blues, eu resolvi gravar para ver o que dava. E o resultado foi muito bom, tanto da performance de todos, mas como da captação. E eu resolvi também, sacou? Sempre no dia do meu aniversário, como foi o outro, né? Lançar esse novo capítulo no meu trabalho solo. Eu tenho um trabalho solo já bem consistente, de 9 discos, né? Sendo que para os fãs, eles têm que entender que aquela fase Nas e os Irmãos do Blues, que são os primeiros 3 discos, são trabalhos solos. Não é uma banda em si. É um trabalho solo que tinha essa grife. Então, eu acho que eu tenho um trabalho, sabe, bem consistente, né, para quem gosta do gênero musical que eu faço, que é geralmente um rock com elementos de black music americana, principalmente o blues, rhythm and blues, ou até soul music, né? É um trabalho que isso me faz, como é que se diz, me sentir vivo. Nazi, esse disco, então, é ao vivo, né? Esse é completamente ao vivo, ele não tem overdub nenhum, é o que se foi tocado lá, entendeu? O resultado foi fantástico, tanto na pegada, no drive, entendeu? É, nos músicos maravilhosos, tanto os que me acompanham, né? Nos palcos e no estúdio, e participações incríveis, que se você quiser, depois eu enumero para você. Saíram 2 singles aí, né? Uma versão aí que eu já comentei, né? Do Rumbling Rose. E também a música Aqui Não É o Meu Lugar, que a gente já. De 2010. Quando é que sai o disco, Nazi? Então, Augusto, esse disco sai juntamente com o terceiro single, tá? Sai no final desse mês. Né? Porque eu lancei o primeiro single 23 de janeiro, depois, pouco mais de 30 dias, 40 dias depois, eu lancei o segundo single, e a gente tem que dar pelo menos uns 40 dias para ele, né, girar, né? E agora eu lanço o disco completo,
até o final desse mês. Ele tem a pegada do rock soul blues, que é um disco de intérpretes, mas você mesclou bastante compositor aí, pegou gente do samba, enfim, pegou gente que você gosta, me parece que você ouve, que é as suas origens aí na música. Conta um pouco aí o que vai aparecer aí também nesse novo trabalho. É óbvio que as minhas influências na música e ele vem também muito do punk e do pós-punk, né? Mas a minha carreira solo, eu geralmente procuro navegar por outros mares, porque eu acho que isso daí já é uma coisa própria do Ira até hoje, entendeu? Essa linguagem meio de rock britânico, anos 70 e 80, né? Mas eu gosto dessas coisas, por exemplo, eu sou muito fã de country, country raiz, né? Country tipo Johnny Cash, entendeu? Willie Nelson, né? E eu resolvi, tive a ousadia de transformar um dos sambas mais raiz que tem na música brasileira, que é o Caveira, do Martinho da Vila. Isso foi por uma questão de divisão rítmica, né? Eu tentei fazer um blues com ela, não ficou legal, não deu liga. Aí depois eu percebi que a divisão, por incrível que pareça, a divisão rítmica do samba e do country, elas têm muita coisa em comum, o acento no entendeu? Por isso que quando eu fui testar ali em country, saiu, né, é, muito legal. Eu fiquei até preocupado se os puristas iam ficar chateados, né? Porque uma música de um representante da cultura negra, né? Super politizado, que nem o Martinho, sabe? Que os caras iam ver esse gênero transplantado por um gênero super branco, né? Que é o country, né? Então, como você falou, eu trago muitas músicas da minha memória afetiva musical, que nem a do Tim Maia, que eu regravei, que é Você Quer Apostar. Então é mais ou menos isso, sabe? É um disco que não tem nenhuma música nova, nenhuma nova composição, mas como eu falei para você, é um disco onde eu quis explorar a memória afetiva, entendeu? E outros gêneros musicais. Tem blues, tem o rock, né? Como esses dois primeiros singles são super rock, né? Eu preferi sair com eles assim para ser mais pé na porta, né? O Ira lançou um disco, né, em 2020, foi o último, né, autoral, um descasso, aliás, a gente escreveu aqui na Carta Capital sobre esse trabalho, começou com o Edgar Escandurra, sobre ele, e agora o grupo sai em turnê, a banda sai em turnê do disco 20 anos, né, do disco acústico MTV, que também é um descasso, um marco aí do rock nacional. Como é que vai ser isso, Nazi, esse projeto? Tá animado? Tem cidade pra caramba para ir, Nazi. Vai viajar, vai ter fôlego até o final do ano. Aí tem 40 cidades, pô, eu contei. Caíram umas três por causa dos bolsominions, tá? Mas continua vendendo, tá? É, vai ser muito legal, Augusto. Esse foi um projeto muito marcante aí da nossa história, da nossa musicalidade, né? Onde a gente conseguiu fazer um crossover muito legal entre o nosso rock and roll e eu digo até uma tradição da música brasileira. Eu ouso falar isso daqui, porque eu acho que a história do sucesso dos acústicos, ou de maior parte dos acústicos, né? Ele se deve, na minha opinião, a essa coisa de aproximar, através desses instrumentos acústicos, o rock, as canções roqueiras, de um formato de música popular brasileira. Né? Vai ser legal, meu, um show que, como eu falei, ainda fica mais fácil até para o público participar, porque é um show mais claro, né? Não tem tanto ruído, né? Por mais que o nosso acústico é pesado, o jeito do Edgar também tocar violão não é o tradicional. O Edgar usa pedais, né? Os efeitos, né? Muito legais, tudo. Não fica aquela coisa só muito, sabe? Só o violão purista, né? Então, tudo isso para a gente, cara, nós estamos assim numa ansiedade boa, né? Para começarmos essa turnê. Legal, tá lá no site do Ira, né, dia 25 de abril, em Dourados, Mato Grosso do Sul. No dia seguinte, São José dos Campos, interior de São Paulo. Depois tem umas outras cidades, e 9 e 10 de maio desembarca na capital paulista, São Paulo. E no Rio de Janeiro, no mês seguinte, dia 7 de junho, para quebrar tudo. E aí tem show até o final do ano, do acústico. Nazi, muito obrigado pela Valeu, entrevista. Augusto. Quero sucesso na turnê. Vai dar showzaço, por certo.
Obrigado. E, ó, gente, tá escuro aqui porque São Paulo tá caindo de novo, viu? Apagou tudo, virou noite.